Fala, meus amigos da Cabeça Musical, que alegria estar com vocês mais uma vez. Olha só, hoje o tema é sobre qual é o ponto de partida quando nós estamos pensando em um projeto de áudio para a igreja. Por isso, fica conosco que o tema está muito especial. Gente amada, eu estou aqui na Assembleia de Deus de Alvorada, do meu querido amigo pastor Eliezer Moraes e o pastor aqui da igreja local, pastor Marco Antônio, queridos pastores, que nos confiaram esse desafio de estar criando um projeto de áudio para essa igreja. Por isso, nós queremos compartilhar com vocês. Afinal de contas, a gente ficou super satisfeito com o resultado, tá? E achei assim que seria muito legal a gente estar falando com vocês, mostrando um pouco desse projeto, né? A gente sabe, obviamente, né, gente, os desafios de instalar um áudio numa igreja, mas, ao mesmo tempo, a gente motiva você, afinal de contas, a gente sempre planeja junto essa possibilidade, quais seriam as etapas, né, de fazer com que a igreja fique com um áudio como essa daqui, que nós montamos, por exemplo. Gente, esse vídeo é um vídeo acima de tudo para motivá-lo, para que você também aí comece a projetar, crie uma estratégia para que logo logo você também tenha um áudio bem legal na sua igreja, tá bom, gente? Olha só, o primeiro ponto, quando nós começamos a pensar sobre um projeto de áudio, a gente sempre gosta de colocar na mesa as necessidades e a cultura de celebração da igreja. E eu quero convidar você para estar vindo aqui junto comigo para a gente conhecer um pouco sobre essa igreja. A Assembleia de Deus aqui de Alvorada, ela tem uma programação muito intensa a respeito das celebrações, né? Ela tem uma agenda anual muito intensa, programação com mulheres, programação com jovens, congressos, conferências. E isso requer que um sistema de áudio atenda às necessidades que pode variar de um número talvez menor de pessoas até um evento onde a igreja vai estar muito lotada. Para isso, meus amigos, eu gosto da ideia de que a gente não pode ficar devendo em termos de projeção sonora, né? A gente não pode ficar devendo. Afinal de contas, eu sempre fico pensando, né? Sempre falando com os meus amigos técnicos, né? Os projetistas, eu sempre ouço muito de que o áudio que nós podemos controlar é aquele áudio que a gente tem ele, não é isso? Sim, se a gente tem o áudio, se está mandando som, se tem pressão sonora, então o técnico ali ele tem o que tirar, né? Mas não dá para criar áudio quando não tem. Então, gente, a gente gosta da ideia de criar um projeto que vai atender às diferentes necessidades. Para esse projeto especificamente, nós estamos utilizando 4 lines por lado do modelo 2026 da Unil, que é uma marca que a gente já trabalha há bastante tempo. É importante a gente frisar que nós trabalhamos com outras marcas e sempre quando nós apresentamos para os pastores os modelos, os projetos, a gente apresenta também com diferentes marcas e diferentes possibilidades. Pois bem, aqui se encaixou muito bem a Unil, né? E como eu estava falando para vocês, nós temos aqui a 2026 LR, 4 por lado, né? A gente teve essa preocupação em termos de
de cobertura, né? E obviamente, né, gente, que quando a gente está falando de um sistema Line, você sabe que nós estamos falando de um sistema que ele, acima de tudo, ele aceita acoplamento, né? Então, nós temos aqui 4 por lado que tem atendido muito bem, mas, obviamente que se for o caso de precisar botar uma por lado a mais ou 2 que seja, né, ela aceita muito bem, né? Para quem é apaixonado por sistema Line, olha, nunca é demais, né? Nunca é demais, é uma expressão meio forte, mas principalmente se tratando de linearidade, né? Quanto mais caixa no Line, melhor. Nós também estamos utilizando aqui 2 pares de sub de 15, tá? Que soou muito bem. E quando eu estava falando sobre a cultura musical dessa igreja que é forte, o coral, a atividade, a agenda, a programação com os corais aqui, ela é muito forte. Então nós pensamos nesse modelo de side fill, né, para trazer essa referência de ter um palco, né, um púlpito, que seja um púlpito que tenha referências, né? Afinal de contas, inclusive eu vou colocar um vídeo aqui, né, para vocês terem ideia de como fica aqui o púlpito, mas esse púlpito fica lotado de gente, né, nos eventos. Então, era importante a gente pensar sobre essas caixas que vão funcionar como suporte para deixar esse púlpito aqui cheio de vida, né? Outro ponto importante, meu amigo, é a questão da cobertura. Em cobertura, a gente está falando de que a gente precisa dar um upgrade no nosso periférico, no periférico da tua igreja, né? Possivelmente tu vai precisar aí de um processador, mas aqui para a igreja nós estaremos utilizando, né, a 3600 da Unil para fazer a cobertura da galeria, meus amigos, tá? E para nós isso é muito importante. Mas por que é importante? Bom, mais uma vez, falando da cultura das igrejas, inclusive falando desse aspecto da arquitetura das Assembleias de Deus, existe um número muito grande de igrejas que utilizam da galeria. A matriz, ela sempre vai fazer esse papel dos eventos, né, concentrar as pessoas daquela cidade. Pois bem, gente, o que seria um problema? O problema é quando a gente não se preocupa com a cobertura. E daí nós precisamos fazer com que tudo aquilo que está sendo projetado em termos de frequência, né, de som mesmo, seja feito apenas com PA, né? Por mais que a gente esteja falando de linearidade, por mais que a gente esteja falando de um PA muito bem mixado, muito bem posicionado, ainda é difícil, né, a gente ter a cobertura nesses lugares mais distantes. Por isso, gente, nós gostamos da ideia, gente, de corrigir os espaços que ficam, né? É importante a gente entender que quando a gente dá esse upgrade, quando a gente monta um sistema onde é um sistema que as frequências estão organizadas, quando tu tem um sub, quando tu tá preocupado em fazer correções dos espaços vazios, né? É importante que nós estamos falando de definição sonora. Isso é bem assim, isso é totalmente diferente daquilo do que apenas 2 caixas de som, né, poderiam fazer, por exemplo. Obviamente que aqui a gente respeita muito as estações de cada igreja, né? A gente também trabalha com projetos de áudio, onde ele vai começar numa estrutura menor, né? Mas quando nós estamos falando de um sistema onde tu vai utilizar um line, onde tu fazer as coberturas, daí a gente está falando de inteligibilidade, de definição, né? E isso vai trazer uma nova experiência para a igreja. Eu gosto de pensar que o áudio é mais ou menos, né,
como um ar-condicionado, né? Por mais que ele seja bem potente, se ele está posicionado apenas num único lugar, ele vai ter que gerar muito ar gelado naquela região. As pessoas que estarão naquele lugar vão passar frio, mas quem vai estar longe ainda vai estar passando calor, né? O áudio é a mesma coisa. Nós içando as caixas, subindo, organizando as frequências, né? Essa preocupação de corrigir os espaços vazios, né? Nem que seja com uma caixinha menor, mas corrigir vai gerar essa experiência com um som que vai estar em todo lugar, né? Às vezes um pouquinho mais alto, dependendo do evento, às vezes um pouquinho mais baixo, mas todos estarão escutando a mesma coisa. Meus amigos, é isso. Desde já, nós queremos deixar o nosso agradecimento pela participação de vocês, né, no nosso canal. Esse foi um vídeo assim feito com muito carinho, porque nós estamos muito empolgados aqui com esse projeto, né? Se você tem a sua curiosidade, né, se você está passando os seus desafios, deixa a tua dúvida ali nos comentários que a gente vai estar respondendo, ok? Desde já, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!